foi Joseph Alois Schumpeter, nascido na República Tcheca em 8 de fevereiro de 1883 e acabou falecendo em janeiro de 1950, aos 66 anos, nos Estados Unidos. Ele foi um economista, um cientista político, foi um dos primeiros a considerar a inovação tecnológica como motor de desenvolvimento do capitalismo. Seu pai, fabricante de tecidos, acabou morrendo bem precocemente e o jovem Schumpeter acabou recebendo educação do seu, digamos que, padastro, foi tipicamente aristocrática. Em 1901, Schumpeter ingressou na Faculdade de Direito, lá em Viena, e acabou cursando a faculdade e se graduando e sendo advogado. Em 1907 ele acabou se casando. No mesmo ano que casou, pediu para ir para Cairo, onde Schumpeter advogou em Cairo, perante o Tribunal Misto Internacional do Egito, sendo conselheiro de finanças da princesa egípcia. Em 1919 assumiu o posto de ministro de finanças na República Áustria. Permaneceu por poucos meses nessa função, mas em seguida assumiu a presidência do banco privado, o banco chamado Birkman Bank de Viena, e acabou falindo em 1924. A experiência custou a Schumpeter um pouco do seu capital aí, ele acabou se atolando em dívidas por alguns anos. Depois dessa passagem, digamos, desastrosa pelo setor público, ele decidiu lecionar na Universidade de Bonn, na Alemanha, lecionando aí no período de 25 a 32. Com uma associação ao nazismo, ele começou a ir para o Japão e Estados Unidos, onde que nos Estados Unidos ele acabou lecionando na Universidade de Harvard, onde ele acabou falecendo aos 66 anos. Ele terminou seu ciclo de vida numa das mais conceituadas universidades do mundo. Segundo Schumpeter, o desenvolvimento econômico é definido como uma mudança espontânea e descontinuada dos canais de fluxo que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente na economia. Tá? O desenvolvimento não deriva de variações, mas sim de alterações revolucionárias, que alteram de uma vez por todas a situação previamente anterior. Né? Ainda assim, Schumpeter reforça o argumento de que a inovação tecnológica pode ser um determinante no que tange ao processo de desenvolvimento econômico. Na sua concepção, a economia da inovação deve ser introduzida pelas indústrias para fazer frente à concorrência cada vez mais acirrada, tanto do cenário interno como do cenário externo. Portanto, se tratando de Schumpeter, o desenvolvimento é alcançado pela inovação tecnológica e vê seu desenvolvimento como uma mudança espontânea e descontinuada, verificação dos custos de matéria-prima e direção da cobertura de novos negócios. Segundo ele, é através do produto que se inicia as mudanças tecnológicas e econômicas, e que os consumidores estão sempre buscando novos e diferentes produtos. Assim, a inovação tecnológica torna-se crucial no processo. O desenvolvimento econômico, sob a ótica de Schumpeter, alia o descobrimento de novas maneiras de expansão de negócios até redução de custos de produção. As empresas mais dinâmicas seriam impulsionadas por empresários mais ousados, tá? Que exploram mercados antes não atingidos. Então eles procuram diminuir os gastos com insumos, com máquinas, com funcionários, enfim. As empresas, através de seus empresários, incorporam novas tecnologias para sobreviver no ambiente socioeconômico, principalmente em função das inovações e também das tecnologias. O desenvolvimento impulsionado pelas tecnologias não causa impactos uniformes nos resultados operacionais, como assim descrevem nos modelos neoclássicos. As tecnologias e as inovações devem ser oportunas e economicamente viáveis para se tornarem, enfim, tecnologias, para que essas empresas, ao fazer a implantação dessa tecnologia, possam remunerar os recursos financeiros que foram ali investidos. Assim, ele se altera conforme os períodos de prosperidade e depressão. A economia, em alguns momentos, apresenta sinais de expansão e prosperidade, com projetos que são rentáveis. Em outros momentos, os negócios se retraem, e a economia em geral também se retrai. A produção total constitui um dos primeiros testes para se julgar as realizações econômicas, a soma de todas as mercadorias e serviços produzidos em determinado período de tempo. Para estimar essas variações, foi criado os índices. Da perspectiva de Schumpeter, se o capitalismo repetir todas suas realizações passadas durante
meio século, a partir de 1928, acabará com a pobreza mesmo nas camadas mais pobres. Para isso, ele justifica que há 50 anos alguns economistas acreditavam, e principalmente Marx, que os ricos se tornaram cada vez mais ricos e os pobres se tornaram cada vez mais pobres. Assim, o processo capitalista tendia a modificar a participação relativa na renda nacional total. Mas, como visto por Schumpeter, essas tendências não existem, pois a estrutura e pirâmide das rendas expressa em termos de dinheiro não varia muito durante o tempo. Isso se deve ao fato de que a máquina capitalista é um aparelho de produção em massa, o que significa também produzir para as massas. Observando a renda individual, verificamos que se gasta cada vez mais em serviços pessoais e mercadorias manufaturadas, cujos preços são, em grande parte, função das rendas de salário. Os índices da época acabam por apurar imperfeitamente os novos tipos de mercadoria. Assim, não se registra um melhoramento na qualidade, mesmo sendo a essência do progresso alcançado em diversos ramos. Além disso, segundo Schumpeter, ainda que tivéssemos meios de medir as variações de eficiência técnica dos produtos industriais, nenhum deles nos daria uma ideia adequada sobre o que essa melhoria significaria em termos de dignidade, intensidade ou satisfação da vida humana. Voltando à questão dos trabalhadores, as avalanches de bens de consumo consistem de artigos de consumo em massa e aumentam mais ainda o poder aquisitivo do trabalhador, assalariado, pois, por conta do seu mecanismo, o processo capitalista eleva progressivamente o padrão de vida das massas. A Revolução Industrial, em suas diversas fases, modifica periodicamente a estrutura existente das indústrias, por meio de introdução de novos métodos de produção, como, por exemplo, as fábricas mecanizadas ou elétricas, a síntese química, entre outros. Assim, o processo de transformação industrial proporciona uma rápida expansão e prosperidade geral, que acaba diante das fases negativas dos ciclos econômicos. Além disso, ocorre um processo disruptivo, onde os elementos antiquados da estrutura industrial são eliminados e substituídos por novos. Há, assim, sucessivos e prolongados períodos de elevação e baixa de preços, de taxa de juros e emprego. Esses fatores acabam por remodelar as características da economia. Abordando o tema do desemprego, Schumpeter não acreditava que o desemprego poderia ser eliminado pela própria evolução capitalista, e nem a porcentagem de desemprego aumentar ao longo do tempo. Segundo ele, o desemprego anormal é resultado do período de adaptação de cada uma das revoluções. Mesmo assim, diversos fatores tendem a intensificar o desemprego, como, por exemplo, os efeitos das guerras, o deslocamento do comércio exterior, as políticas de salário e certas modificações institucionais, que contribuem para a elevação de cifras estatísticas, a política fiscal e assim por diante. Alguns desses fatores são sintomas de que o capitalismo não funcionará senão com uma eficiência cada vez menor. O ponto essencial do capitalismo está no processo evolutivo. O capitalismo é um método de transformação econômica e não tendo característica estacionária. O impulso fundamental que põe e mantém o funcionamento das máquinas capitalistas precede dos novos bens de consumo. A concorrência promove novas mercadorias, novas técnicas, novas fontes de suprimento, novos tipos de organização. A concorrência que determina uma superioridade decisiva nos custos e na qualidade. Nesse sentido, a destruição criadora está na essência da dinâmica do capitalismo, quando novas tecnologias surgem como ondas, aleatoriamente e geralmente vêm acompanhadas de aumento de produtividade do capital e do trabalho, pois os empresários inovadores conseguem alocar produtos como vantagens competitivas em relação às suas concorrentes tecnológicas. As inovações dos empresários são a força motriz do crescimento econômico, sustentado a longo prazo, apesar de destruir empresas bem estabelecidas, reduzindo dessa forma o monopólio do poder. O processo de destruição criadora, como escreveu Schumpeter, é a essência do capitalismo. Schumpeter descreve sobre as práticas capitalistas. Ele aponta que práticas restritivas de curto prazo inviabilizam progressos de inovação. Ele também aponta que sem essas restrições, progressos tecnológicos de inovação não seriam criados. Também trata que a concorrência imperfeita não é sempre prejudicial ao sistema econômico. Schumpeter trata que novas mercadorias podem ser criadas e satisfazer necessidades antigas. Ele aponta que a produção monopolista possui vantagens sobre uma produção de concorrência perfeita, de uma empresa de concorrência perfeita. Em outros capítulos, Schumpeter trata sobre as circunstâncias excepcionais da atividade econômica. Ele separa ela em fatores: a ação governamental, a ação do ouro, o aumento da população, o progresso tecnológico. Schumpeter ele trata no seu livro sobre os ciclos econômicos e ele acredita que toda economia ela passa por fases, seja ela fases de equilíbrio, seja fases de prosperidade ou até mesmo onde
determinado país passa por situações complicadas, através de crises, né? E muito por conta de os processos de inovação não estarem divididos de forma uniforme com o passar dos anos. Esses processos de inovação, eles meio que são cíclicos, eles ocorrem, essa tecnologia é implementada, e depois de vários anos vão conseguir colocar uma nova tecnologia para substituir aquela, ou criar novos processos produtivos, novas técnicas de pesquisa, entre outras coisas. Então, para ele, existia a divisão entre o boom e, no caso, a depressão, né?